Eu gostaria que vocês dois prestassem muita atenção. Eu tenho aqui em minhas mãos este verme e vou colocar este verme dentro desse copo de cachaça. Observe o que está acontecendo. Olha só, o verme está se estribuchando. Estão vendo aí? E o que era esperado aconteceu. O verme morreu. Fala-me Deus. Aí eu pergunto, diante dessa experiência, em que conclusão chegamos? É que quem bebe cachaça nunca vai ter lambriga.